Tem time quebrando o jejum nessa reta final de temporada europeia, mas tem muita gente que ainda está na fila. Vamos falar tudo sobre o Bayer Leverkusen e muito mais. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala pessoal, estamos chegando com mais um Rotas da Bola, o podcast e videocast de futebol internacional aqui do time de O Tempo Esporte. Eu sou o Pedro Abílio. No episódio 127, a nossa história a ser contada é para as equipes que estão quebrando jejuns. Vamos falar sobre títulos importantes nessa reta final de temporada europeia, como a Bundesliga inédita conquistada pelo Bayer Leverkusen na Alemanha. Como sempre, ao meu lado, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred? Tudo certo, Pedro. Feliz de ver também essa mudança lá no topo da Bundesliga. Parecia que ela nunca mais ia acontecer. E não foi uma conquista qualquer, né? Verdade. Foi um atropelo. Eu quero saber, a gente sempre fala aqui, né, de apostas. Você apostaria no Bayer Leverkusen lá no início da em temporada, agosto? nem a pau. Ainda mais depois da derrapada do Borussia Dortmund na última rodada da temporada passada, né? Não apostaria que o Bayern fosse perder esse título por todo o investimento. Talvez por ter contratado o Harry Kane, né? Brincadeiras à parte. Aguardaremos a Eurocopa. Lembrando que a Champions League não acabou ainda. Também, verdade. Mas a Copa da Alemanha também pode ir para outro lugar, né? Tem essa chance. A gente está falando de uma... Mais do que uma conquista inédita, a gente está falando de uma temporada inédita, né? Uma temporada invicta. Para quem está vendo o Rotas da Bola, para quem está ouvindo o Rotas da Bola, o Bayer Leverkusen ganhou o campeonato alemão. Faltam ainda alguns jogos, são 29 até agora, são 34, faltam 5 jogos. No momento da conquista são 25 vitórias em 29 jogos, incluindo um 3-0 no Bayern. 4 empates, nenhuma derrota, como já falamos, 74 gols a favor, 19 gols contra. A gente está falando de um time comandado pelo Xabi Alonso. Se a gente tivesse colocado esses números aqui na conta do Guardiola... Seria mais normal, né? Do Klopp, que foi o último a ganhar um título alemão sem ser pelo Bayern. Né? Nós estamos falando de 11 conquistas seguidas do Bayern de Munique, quebradas pelo Bayer Leverkusen nessa temporada. Um feito incrível. E até agora, Xabi Alonso senta na mesma cadeirinha na próxima temporada. Até agora. Por enquanto é isso, né? Por enquanto a permanência. E a gente vai falar sobre ele também. Dessas 29 partidas, 11 jogos foram vencidos com mais de 3 gols feitos. Ajuda a explicar um pouco dessa média de gols absurda. Na temporada, vale lembrar, até o dia 15 de abril de 2024, em que gravamos este podcast, o Bayer Leverkusen ainda não tinha perdido nas outras competições também. Então, ao todo, né, são 38 vitórias e 5 empates nos 43 jogos que fez o time do Xabi Alonso. E isso é muito impressionante porque é um time que joga muito aberto, que joga correndo muitos riscos. É um time compacto, beleza, recompõe com muita gente. Mas é um time que joga muitas vezes perdendo a bola lá na frente e tomando contra-ataque. É impressionante ver o Bayer Leverkusen jogar. E nas vezes que eu assisti na temporada, eu confesso que falei, poxa, será que é isso mesmo? O padrão é esse? É um time assim, meio kamikaze? Mas não, tem toda uma tática por trás de um pensador, de um cara que sabe a importância, por exemplo, dos passes longos, em que ele era um especialista e que esse time usa muito bem, contando com vários talentos, jogadores mais jovens. Impressionante a temporada do Leverkusen. E é um time que joga rápido. É um time que tem posse de bola, mas não é aquela posse de bola que roda a bola, toca aqui, volta para trás e tal. É um time rápido. Inclusive, eu sugiro, para quem está nos acompanhando, Pedro, vale ver muito trechos de treinos do Xabi Alonso. É legal demais, né? É muito interessante, assim. Claro que são cortes, mas a dinâmica do Xabi Alonso, como que ele bate na bola até hoje, né? Impressionante. Como que ele inverte a bola do lado do campo, como que ele se apresenta para jogar. A gente está falando de um cara multicampeão. É um cara que foi campeão também no improvável Liverpool,
de 2005 da Champions League. É. Era improvável. Mas foi multicampeão no Real Madrid, no Bayern de Munique. A seleção. Campeão do mundo. A gente tá falando de um jogador extra-classe, treinado também por treinadores extra-classe. Do suco aí de Guardiola, de Vicente Del Bosque, de outras peças importantes, ele conseguiu moldar um estilo de jogo que é impressionante. E quando eu falo que até agora ele vai sentar na mesma cadeira, até agora lá na Bayer Arena, isso também é muito legal, porque a gente vai virar uma temporada com o Liverpool sem técnico, um clube que ele tem uma ligação afetiva, etc. O Ancelotti fica onde é que ele tá mesmo, né? Fica. Ah, tá. Não vai pra CBF, não. Só pra saber. E o Bayern de Munique, ao que tudo indica, vai virar a temporada sem técnico. E não me parece que ele apareceria no Barcelona, por exemplo. Também acho difícil. Enfim, ele ficando num ano de Champions League, uma Champions League modificada, e aí a gente vai ter que entender o seguinte: o padrão de jogo dele, ele vai manter. A ideia dele é adequar de acordo com a situação, mas o nível de jogo, para mim, se mantém. O que eu fico pensando é quem vai estar junto com ele ainda para... Pensando na próxima temporada, lembrando que ele poderia chegar na Champions League também por outros caminhos, né? Joga a Liga Europa, está caminhando para uma possível... Uma reta final, né? Que é um dos favoritos, sem dúvida. Acho que a gente terá uma surpresa, a gente terá uma surpresa em relação à quantidade de debandada de jogadores que podem acontecer em relação a isso. Lembrando que ainda pode ganhar a Copa da Alemanha. Bom, no Bayern... Sem o Bayern. Sem o Bayern, com esse pequenino detalhe. No Bayer Leverkusen, nessa temporada, eu levantei aqui a média de gols, é uma média de gols maior que a de Manchester City e Real Madrid, por exemplo. Mas ele joga a Bundesliga, ok? Eu falei aqui, venceu 11 jogos, marcando mais de 3 gols só no campeonato alemão. Mas são 123 gols feitos ao todo em 43 jogos. Só não fez mais gols que o City a essa altura da temporada, mas o Manchester City fez 50 jogos, jogou Supercopa de todos os tipos possíveis, né? Diferente do Leverkusen. E você citou os jogadores, né? É um time que tem vários jovens jogadores que o mercado já começa a ficar de olho. Lá no início da temporada, um pouco mais para o início, o pessoal vai conseguir voltar na nossa playlist, a gente falou de um jogador do Bayer Leverkusen que até saiu do holofote, que é o Boniface, o nigeriano, atacante. Ele largou com muitos gols, acabou sendo ultrapassado. Harry Kane, naturalmente, em algum momento ia assumir a artilharia da Bundesliga, o que aconteceu. Mas a média de idade, ali, 23 anos, que tem o Boniface, por exemplo, vários outros jogadores estão muito próximos dela nesse Bayer Leverkusen que foi campeão. A gente falou do Frimpong também, você lembra? É verdade, holandês. Não é aquele Frimpong do Arsenal, não. Tá? Não, calma aí. Falando em Arsenal, né? Vai aparecer aqui. Tem jogador no meio de campo aí que ajudou nesse perfil do Bayer Leverkusen, né? Qual jogador? Não tem um tal de Xhaka, não? Ah, é verdade. É mesmo. Né? Lembrando que... Um dos que mais jogou, inclusive. Exatamente. O Arsenal, que vai ser tema daqui a alguns minutos, aguarde aí. Passou o Xhaka e o Xhaka levou uma experiência para o meio de campo que talvez a gente não imaginasse que ia ser um dos pilares de uma equipe campeã. Uma equipe campeã, repetindo. Começou a ouvir agora, pegou aí meio andando. O Bayern de Munique estava ganhando 11 campeonatos seguidos. 11 seguidos. O Bayer Leverkusen, que nunca tinha ganhado o campeonato alemão, foi lá, ganhou invicto. É isso. E jogou no mercado um monte de jogador que acho que não vai ficar lá em Leverkusen. Só acho. Mas entre os que ficam, Pedro, para mim o Xhaka ficaria. Já é um cara mais experiente, né? Que certamente assumiria uma condição de líder e de ainda mais protagonista do que ele já foi nessa temporada, né? Jogador e aí eu acho que o pacote Premier League ajudou muito ele. Pro tipo de competitividade. O Xhaka não é o jogador mais técnico de todos. Não é o jogador mais técnico nem do próprio Bayer Leverkusen. Mas é um jogador
talvez o jogador com maior rodagem no Bayer Leverkusen. Lembrando que o Bayer Leverkusen, que agora está definitivamente enterrado, o Neverkusen. Né? Finalmente. Por nunca ter ganhado o Campeonato Alemão. Ganhou outros títulos, a gente vai falar daqui a pouco. Mas era o time que passou o Kroos, passou o Son, passou o Arturo Vidal voando novo, Zé Roberto, Jorginho, Paulo Sérgio, para falar de jogadores brasileiros, e não conseguia conquistar um título. Talvez um mix de pensamento de jogo do Xabi Alonso, misturado com jogadores muito afim de mostrar sua cara no cenário mundial, e jogadores afim de uma volta por cima. O Xhaka sai do Arsenal, ok, beleza, jogou várias vezes aqui, foi capitão, mas tchau. Não foi um cara que, nossa, o torcedor do Arsenal ficou morrendo de saudade. O cara foi se provar lá. Pra mim, o Grimaldo é o... Difícil falar um destaque, né? Sim, um time muito coletivo. Né? Mas se o Xhaka é o tom da experiência, pra mim, o Grimaldo é o jogador de maior destaque. Lembrando que não dá pra falar que no time do Xabi Alonso ele é um lateral esquerdo, né, Pedro? É, mais um ala, porque joga com 3 zagueiros e 5 no meio campo, né? Então é um jogador que dá assistência, faz gols, aparece, muda o posicionamento. Não é um jogador que joga lá, não é o ala tradicional. E tem o Wirtz, pra mim, que é um jogador... Esse jogador pode ser que visto alguma outra camisa em algum lugar, lembrando que a gente vai passar por uma intertemporada de Eurocopa, obviamente, de Copa América. Então tem muita gente aí que ainda pode mexer. Tenho muita curiosidade, a partir de agora, não só para ver como vai ser essa reta final, tentar um campeonato invicto, tentar a conquista da Liga Europa, tentar a Copa da Alemanha, fazer uma incrível... Como é que a gente fala treble em alemão? Nossa Senhora. Mas vai ser isso aí. Vai tentar essa incrível conquista, essa tríplice coroa, o que quer que você chame aí. Mas como que seria para a temporada que vem? Porque hoje, o técnico mais promissor do mundo chama-se Xabi Alonso. Que está no foco nesse momento e observado pelos grandes clubes. E o grande desafio agora é tentar manter o patamar, né? Porque o Bayer Leverkusen, por várias vezes, com esses jogadores que você citou há pouco, ele não conquistava o caneco, mas ele estava sempre na Champions, ele estava vira e mexe disputando fases decisivas ali de Liga Europa e tal. E de um tempo para cá isso meio que se perdeu. O Bayer Leverkusen, ele passou a ser uma equipe de segunda para terceira prateleira ali no futebol alemão. Já naquele período dos títulos do Borussia Dortmund, pouco tempo antes, a gente teve times fortes do Bayer Leverkusen que não conseguia sobreviver nas competições europeias no mata-mata. E esse Bayer Leverkusen vem para alimentar essa esperança. E o Wirtz é talvez a grande joia a ser lapidada. Dificilmente passará mais uma temporada, né, no Leverkusen depois dos números que ele conquistou ao longo de 2023 e 2024, mas... eu não duvidaria, porque o jogador que conquista um título desse tamanho, ele cria uma identidade muito forte com o jogo do treinador e com a torcida. Então são dois caminhos que podem, de alguma forma, ir na contramão do jogo de hoje, do futebol de hoje, do mercado de hoje em dia, que vai muito mais de encontro, né, à oportunidade do clube grande do que, de fato, do jogador querer construir uma história numa equipe como o Bayer Leverkusen, né? Mas eu te falo até mais. A linha de pensamento é uma coisa interessante. Qual linha de pensamento vai ser adotada pelo técnico X do Wirtz na próxima temporada? Pois é. Não sei. Não sei. É mais do que fazer história. Porque às vezes acontece muito isso. O Leicester de 2016. É o que me vem à cabeça aqui. Não foram todos que brilharam fora, não era um esquema inovador, como o Xabi Alonso, nada disso, era o time do Ranieri, era um outro estilo de jogo. O Mahrez sai, e aí tem, sim, uma carreira... tem um brilho, né? Interessante, é campeão no City, etc. Mas no mais, o Vardy é um jogador identificado com o clube, decidiu ficar lá e tudo, mas não sai aquele... né? Saiu o Kanté.
Mas o Kanté não mudou o estilo de jogo dele. Quando ele vai pro Chelsea, ele mantém um perfil muito semelhante. Sim. Que ele levou para a seleção também, né? E você não pode pegar um jogador que está acostumado com esse perfil de jogo, lembrando que o Xabi Alonso chega na temporada anterior, salva o Leverkusen do rebaixamento, do risco de rebaixamento, e vai para o título no campeonato seguinte com um perfil de jogo muito interessante. Não é qualquer time que faz 3-0 no Bayern de Munique, não sabendo que era um jogo decisivo. Agora a gente está falando de uma diferença de pontos. Verdade. Abriu 13 pontos, né, para confirmar o título. Isso. Mas na época não era isso. É impressionante, realmente impressionante. Então, por isso que eu tenho muita curiosidade. Se perder peça, quais peças ele traria? O time vai estar em foco. Agora é temporada de Champions League, meu amigo. Champions League. Vai saber se vai ter uma Supercopa da Europa. Se for campeão da Liga Europa, vai ter um outro jogo contra alguém aí pesado. Lembrando que é tradicionalmente, né, Fred, um clube acostumado a abrir portas no futebol europeu para catapultar a carreira de vários jogadores, né? É um clube que vira e mexe, aparece aí um jogador ou outro que desperta interesse do mercado maior, né? Além daqueles que eu citei aqui, né? Para citar um exemplo de alguém que não ganhou com o Bayer Leverkusen e continua sem ganhar, né? Que é Heung-min Son, por exemplo. Eu acho que muda um pouquinho. Não é uma novidade o Bayer Leverkusen jogar a Champions League, não é isso. Mas nesse momento inflacionado do futebol, o Bayer Leverkusen ganha uma proporção interessante. Ele vai querer se manter nesse nível? Ou ele vai ser só um centro formador de jogadores? Tanto jogadores formados lá, quanto jogadores que se desenvolvem lá. Se desenvolvem lá. O que o clube está pensando? Isso a gente não tem essa resposta agora. A gente não tem. Então é interessante saber o que está sendo programado para a temporada seguinte. Ah, não, nós vamos disputar o título de novo. Então tá. O Xabi Alonso fica. Nós não vamos abrir mão de alguns jogadores aqui. O mercado vai vir babando. Lembrando que tem gente que vai disputar a Eurocopa que também muda o valor. E é interessante ver alguns jogadores também jogando na Eurocopa de um jeito diferente. Então, eu imagino que, assim, nesse momento, ganhar a Bundesliga é muito importante, muda um pouco o patamar, muda o holofote, muda o foco e vai ter que ter uma atenção em relação à projeção do clube. O Leicester, que eu citei aqui, que para mim é o exemplo mais próximo, assim, né, dessas grandes novidades, ele vai bem na Champions League seguinte, vai pro mata-mata, segura alguns jogadores por um tempo, consegue ganhar uma FA Cup pela primeira vez e depois cai para a segunda divisão. Não conseguiu, né, se manter ali no patamar para cima. Acho que a concorrência era maior também. Mas eu tenho curiosidade para entender o que esse Bayer Leverkusen vai fazer. Até porque vamos falar de jejum aqui nesse episódio bastante. E o jejum do Bayer Leverkusen era muito conhecido. O Fred já citou o apelido aqui de Neverkusen, adquirido lá no início dos anos 2000, quando encerrou ali um ciclo de alguns vice-campeonatos que aconteceram num período de tempo muito próximo. E o Leverkusen ganhou uma Copa da UEFA em 88, aí ele ganha uma Copa da Alemanha em 93 e tem o título da segunda divisão, né, em 78 e em 79. Tinha conquistado antes um caneco da Bundesliga 2. Quando a gente fala em Neverkusen, em jejum e tal, nem se imagina que a gente está falando, por exemplo, de jogadores como Michael Ballack, e entre outros. Lúcio. 4 vice-campeonatos em 5 anos. E um desses vice-campeonatos foi da Bundesliga, do início dos anos 2000, 2001, 2002. O Bayer Leverkusen estava com a faca, o queijo, a goiabada, tudo na mão e entregou a paçoca para o Borussia Dortmund, que anos depois entregaria um campeonato para o Bayern na temporada passada. Perde a Copa da Alemanha na temporada anterior e perde, além de perder
ser 4 vezes vice-campeão da Alemanha no final de 97 ali até 2002, perde em sequência o campeonato alemão, esse que foi dolorido, perdeu a Copa da Alemanha e perdeu uma final de Champions League. Sim, o Bayer Leverkusen jogou uma final de Champions League com... Fica nesses dois aí pra você ter uma ideia do tamanho do time, que tinha o Bala, que tinha o Lúcio, zagueiro. A final de 2001 perde pro Real... 2001, 2002 Isso. perde pro Real Madrid, que é aquele gol histórico do Zidane, né? Que o Roberto Carlos cruza uma bola no alto e o Zidane pega num voleio maravilhoso. Temporada 2001, 2002. E aí, enterraram o sapo lá, né, Pedro? E aí o jejum começou e só acabou em 2023, 2024, quando a torcida pôde descer para o campo e comemorar junto com os jogadores. Aliás, cenas muito bonitas, né, do título da Bundesliga conquistada pela equipe do Bayer Leverkusen. Alguma ocorrência registrada? Não que eu saiba. Beleza. Só pra gente continuar. Só para constar, né? Beleza. Lembrando que eu ia falar do Borussia Dortmund, que teve uma situação muito parecida, né? Porque jogava em casa na última rodada da temporada passada e tremeu, né? O Bayer Leverkusen, na primeira oportunidade que teve de ser campeão, você falou ainda, faltam muitos jogos. Primeiro jogo que tinha a possibilidade de confirmar matematicamente o título, meteu 5. E não quero mais saber disso. E no Werder Bremen, não é um adversário tradicional. Lembrando que o Borussia perdeu a chance na temporada passada, jogando em casa contra o Colônia. Era só ganhar e entregou para o Bayern de Munique. Lembrando que Colônia e Dortmund são de uma região próxima. Tinha tudo uma... Então tinha ainda uma dose ali de rivalidade, apesar que acho que até no fundo o Colônia gostaria que o Bayern parasse de ganhar um monte de títulos seguidos. Pessoal, quem apostaria, né? Nesse título, a gente já brincou com isso aqui, mas você sabe, ganhar e perder faz parte do jogo. No final, o que conta mesmo é a emoção. E quem sabe muito disso é a KTO.com, que é o lugar perfeito para você que quer brincar com as probabilidades do futebol, optar com responsabilidade e se divertir numa plataforma fácil de usar com diversas possibilidades de fazer o seu jogo. Pois é, fazendo seu cadastro na KTO, você tem até R$200 para dar o seu primeiro palpite sem risco, conta com cashback para sacar e várias promoções para você participar. É bom demais, né? Então você já sabe, quer mais diversão? Acesse kto.com e faça seu cadastro. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos, portanto, jogue com responsabilidade. Estamos falando sobre jejum no episódio 127 do Rotas da Bola e sobre alguns times que quebraram este jejum. Na temporada 23-24 também foi do Atlético de Bilbao. O Bilbao quebrou um jejum muito grande, sem levantar um caneco, mas é um time que, diferente do Bayer Leverkusen, era tradicional levantar caneco para eles antigamente, Fred. Pois é, o caneco em questão é o da Copa do Rei da Espanha, competição na qual os dois maiores campeões não são Barcelona e Real Madrid. É o Barcelona e o Atlético de Bilbao, tradicionalíssimo. Aliás, de tudo que eu vi até agora, em termos até de ser diferente, além da festa no estádio, a festa pelos rios da cidade de Bilbao, com os jogadores em barcos, para conseguir passar para uma maior parte da cidade. Uma tradição que iniciou lá nos anos 80, quando o Bilbao foi campeão espanhol. E naquela época, acredite se quiser, não só o Atlético de Bilbao foi campeão espanhol, como a Real Sociedad, rival histórica, região do País Basco, também foi campeã espanhola. O Atlético Bilbao já tinha perdido algumas finais, desde a temporada 84 para essa. 84, hein? Faz as contas aí para quanto tempo que não ganhou. Quarentinha, né? É muito tempo. Então, na hora que chega, na hora que conquista, deixa grandes pelo caminho, é uma conquista que é muito valorizada, porque é muito difícil ganhar. É uma Copa. Sim, hoje, para isso acontecer na Espanha, a Copa é o melhor caminho, né, Pedro? É verdade, porque o título de La Liga tem ficado incessantemente em Madrid ou Barcelona já há algum tempo. E olhe lá quando sai do Santiago Bernabéu e vai para o Atlético de Madrid também, já tem um bom tempo que não acontece. Eu não sabia que o Atlético Bilbao tinha 8 títulos, eu sabia que já tinha sido campeão espanhol, mas tem 8 títulos de La Liga.
E em 83 e 84 conquistou a Copa do Rei pela última vez e tinha também conquistado o Campeonato Espanhol, né, Fred? E talvez também muita gente não saiba, é interessante conferir, esse período do início da década de 80 coincide com a época do Maradona no Barcelona. Então tem inclusive uma pancadaria colossal em um Barcelona e Atlético Bilbao. Já sei que o Pedro já está anotando ali para assim que terminar essa gravação ele já ir lá, acho que ele está gostando de ver confusão. O Real Madrid, o Barcelona, no jogo contra o Atlético Bilbao, com o Maradona, vê o craque argentino ter seu tornozelo destroçado, e isso gera uma grande apreensão para os encontros entre os dois. E aí tem uma cena que resume muito essa rivalidade dos anos 80, quando o Bilbao já tinha uma quantidade interessante de títulos e também uma quantidade considerável de Copas do Rei. Um time difícil de ser batido, um time cascudo, inclusive de um aspecto mais duro. Hoje é um time muito mais leve, mas com uma característica igual, que é a da torcida. É espetáculo o tempo inteiro. San Mamés, inclusive, é chamado, o estádio do Atlético Bilbao, chamado de Catedral de San Mamés, para a gente ter uma ideia da paixão da torcida. Mas você gosta de confusão? Procura essa aí, né? No YouTube. O Pedro já está aqui anotando. Anotei, já vou pesquisar em breve para assistir a confusão. Para lembrar que a campanha, né, foi um empate emocionante, gol no final e tal, contra o Mallorca na decisão com disputa de pênaltis e a vitória por 4-2 nas penalidades para garantir o título ao Atlético de Bilbao. Mas ele derrubou o Atlético de Madrid e Barcelona ao longo da campanha. Nas quartas caiu o Barça, até as quartas na Copa do Rei são jogos únicos. Aí a semifinal tem ida e volta e a final volta a ser jogo único. Enfim. Dessa vez foi em Sevilha, mas normalmente a pessoa gosta de mandar essas competições, Supercopa, lá para a Arábia Saudita. Enfim. Acontece. Inclusive o Atlético de Bilbao é um frequentador de Supercopa na Espanha, porque na Espanha jogam 4, né, na Supercopa. Então o campeão e o vice da Liga e da Copa vão para a Supercopa. Então, de vez em quando, o Bilbao viaja aí com a Supercopa da Espanha para outros lugares também. E aí tem Alavés, Eibar, o Caión da terceira divisão e o Rubí, que disputa o campeonato catalão, né, mas joga a Copa do Rei nas primeiras fases também. E foram esses os times que o Atlético de Bilbao venceu para se tornar o campeão, com Ernesto Valverde no banco de reservas. Com identificação gigantesca com a cidade, com o clube, cenas muito bacanas de ver o Valverde. Só para colocar em números aqui, estamos falando de um time, Pedro, que disputou 40 finais de Copa do Rei. E conquistou 24. 24 conquistas, 16 derrotas. O Barcelona, que por muito tempo estava atrás do Atlético Bilbao, hoje tem 31 títulos e perdeu 11 finais. E o Real Madrid tem 20 títulos e 20 vices. Ou seja, o Atlético Bilbao tem 4 títulos a mais do que o Atlético Madrid, do que o Real Madrid, e mais do que o dobro do Atlético de Madrid, que tem 10. Louco. Só para a gente ter uma ideia da tradição e o que significa o Atlético Bilbao. E muito interessante esse reencontro do Valverde. Né? Quando termina o jogo é emocionante contra o Mallorca empata o jogo e tem uma comemoração imensa por ter empatado o jogo. E a torcida do Atlético Bilbao sem parar de cantar e vence nos pênaltis. Quando a câmera focaliza o Valverde, é uma cena muito bacana, porque ele já tinha passado pelo Bilbao e volta e taça é muito legal. Ele começa a carreira de treinador, né, depois que para de jogar, no Bilbao Athletic, né, que eles chamam lá, que é o time B do Atlético de Bilbao, que joga as divisões inferiores. E já tinha ganhado a Copa do Rei com o Barça, né? Tinha ganhado lá a Liga e a Copa do Rei. Mas aí não tem graça, com o Barça é muito fácil. E aí todo mundo ganha, né? E em 2015 ele tinha conquistado a Copa do Rei com o Atlético de Bilbao. A Supercopa, né? Vai se lembrar daquele 4-0, foi em 2 jogos contra o Barcelona. E teve um 4-0 do Atlético Bilbao com o Messi em campo, com
todo mundo em campo e o Athletic Bilbao foi campeão daquela Supercopa da Espanha. Separei alguns dos destaques individuais entre os jogadores que disputaram essa Copa do Rei, disputam essa temporada boa que o Athletic Bilbao faz na La Liga também. Iñaki Williams, que é ganês, mas tem também a dupla nacionalidade, né? Ele é um hispano-ganês, mas é o único estrangeiro. O resto é todo mundo espanhol no time do Bilbao. E aí a gente tem que lembrar de algumas questões históricas que envolvem o Athletic Bilbao. É talvez o time que levou mais a ferro e fogo até onde conseguiu a questão de não sujar, entre aspas, a sua camisa com um patrocínio. Uma camisa vermelha e branca, em listras horizontais, em listras verticais, não era manchada. E quando foi manchada entre aspas, pelo amor de Deus, gente, foi pela Petronor, que era uma empresa local, e também uma outra questão: só podem jogar jogadores de origem basca. Então, o Williams tem uma relação familiar que permite que ele jogue no Athletic Bilbao. O que torna essa quantidade de títulos, essa história do Athletic Bilbao ainda mais impressionante. A gente está falando de um time campeão numa era de super times, a Liga das Estrelas, La Liga. Então, a Liga das Estrelas bascas. Seleções mundiais, né, que se tornaram os times, e o Athletic Bilbao é um dos poucos que restringem essa situação por conta própria, né? Que não depende da liga para poder fazer esse tipo de coisa. Enfim, tem os dois lados, né, dessa história. Nico Williams, jovem que jogou muito bem, ele chamou muita atenção no amistoso contra o Brasil recentemente, né, no 3-3, e é um dos destaques individuais, joga ali na ponta esquerda do time do Valverde, um bom jogador, um cara a se ficar de olho porque é muito jovem também, né? Então tem muito a conquistar aí. O Villalibre, Asier Villalibre, barbudão, ele foi o artilheiro, 6 gols na campanha, e o detalhe é que foram em 3 jogos nas fases anteriores. Ele fez 2 e 6 gols. Tá valendo. Artilheiro. E o Nico Williams fez 3 gols nessa campanha de Copa do Rei, mas deu 5 assistências. Jogou muita bola. Esse time que tinha o Ander Herrera, que não entrou na final, mas durante toda a temporada foi o 12º jogador, se é que dá para assim dizer, né? O jogador passou pelo Paris Saint-Germain, Manchester United, camisa 21. Né? O outro jogador, como já falei antes, com ligações bascas. Então, ele volta pro time do coração. É muito romântico isso ainda, né, Pedro? A gente pode ficar discutindo aqui, vale, não vale. É legal quando isso acontece, né? Pois é. É muito legal ver isso, mas no último momento, será que ainda cabe no futebol tão competitivo? É uma discussão para um outro Rotas da Bola. Enfim. O Atlético de Bilbao, então, campeão da Copa do Rei na temporada em que tivemos Girona liderando a Liga, né? E pelo menos essa realidade aí do Atlético Bilbao conquistando a Copa. Fred, ampliando a discussão e as histórias sobre as camisas pesadas que ainda estão em jejum, ou que estão sustentando o jejum. Primeiro, é igual aquele negócio, 3-0 é goleada? Quando que começa o jejum de título? Tem várias formas da gente pontuar o jejum. Pra gente, aqui no Rotas da Bola hoje, vamos pensar no jejum dos títulos de liga. Sim. Que eu acho que dá para dar uma direcionada melhor. O Athletic Bilbao tinha ganhado, por exemplo, a Supercopa. E o Leverkusen, que a gente falou, tinha ganhado lá atrás então, Copa da UEFA. Mas tem campeonatos que tem um gostinho diferente. Verdade. Né? O alemão nem se fala em relação pro Bayern e nem se fala Copa do Rei pro Athletic Bilbao. Agora, tem gente que no mercado hipercompetitivo e com injeção de dinheiro muito maior, tá lá na filinha, né? E tá demorando. Tem gente que, inclusive, tá demorando para chegar na porta e bater. A gente for falar da Premier League, tem muita gente que
pensando no atual cenário, não só na tradição em si, mas com a quantidade de dinheiro, quantidade de jogadores, é impressionante a gente imaginar que 3 do Big Six vivem jejuns imensos. Ou dá pra falar que pro Manchester United 11 é pouco? Não, já é um período considerável. Pois é, esse é um que tá no jejum e vai continuar no jejum nessa temporada. Vai. Ganhou em 2013, o último ano do Alex Ferguson. Vai virar o ano aí com 12 anos. Vai chegar no janeirão aí 12 anos e eu não vejo perspectiva desse jejum mudar muito não. Ganhou uma conquista ou outra, a Copa da Liga, ganhou a Liga Europa, né? A Liga Europa, mas é diferente. Pra gente seguir aumentando o degrau, o Arsenal vai quebrar essa temporada? Complicou. Pois é. Eu já falei isso na temporada passada, então esse ano eu não vou zicar, não. Um abraço pro meu amigo Leandro Saez, meu amigo Josias Pereira. Vou deixar vocês alimentarem as esperanças. Ainda faltam algumas semanas de temporada. Aí a gente tá falando de 20 anos. 2003, 2004, com os Invincibles. Acho que o negócio foi tão espetacular. Para, agora eu vou avacalhar aí, agora vamos parar com esse negócio. 20 anos. E depois de um tempo sem chance de concorrer ao título, anda circulando por ali. Lembrando que o Manchester United, ele teve uma temporada, ele foi campeão inglês em 67, joga a Copa dos Campeões em 68, é campeão, é o primeiro inglês campeão da então Copa dos Campeões, atual Champions League, em 68, cai na Inglaterra em 74 para 75, volta na temporada seguinte, mas vai conquistar um título inglês em 1993, na temporada inicial da Premier League, 92-93. Então faz a continha aí, ó, de 67 para 87, 26 anos sem ganhar um campeonato. Então estamos subindo aqui o patamar. Não vou entrar em outros jejuns da Inglaterra. O Newcastle não foi campeão na década de 1920. Acho que não é o caso agora da gente entrar, porque nós vamos ampliar o leque, porque o leque tem clubes tradicionais. Sim. O Aston Villa ganhou na década de 80, nunca mais voltou a ganhar. O Chelsea chegou a ficar 50 anos sem ganhar. Ganhou lá em 1905, vai ganhar, 1955, vai ganhar lá em 2005. Mas assusta o Tottenham, que também não vai quebrar jejum nessa temporada, que ganhou o último campeonato inglês em 1961. Impressionante. É muito tempo para um time como o Tottenham, um time que fez de tudo nos últimos anos para seguir a cartilha. Revelou grandes jogadores, construiu um baita estádio, esteve em grandes times ao longo de últimas temporadas em que deu trabalho no mata-mata de Champions League. Vice-campeão da Champions League. Vice-campeão, inclusive, quando não foi vice, acho que em 2010 contra aquela Inter, quartas de final, não sei, uma coisa nesse sentido. Mas Modric, Harry Kane, Gareth Bale, Son, todos catapultados pelas campanhas que fizeram com o Tottenham. Lohri. E aí a gente vai pegar grandes treinadores que passaram por lá também. Então seguiu toda a cartilha de conquistar um título, de ser, quem sabe, né, um campeão de Premier League. Hoje a gente já nem sabe mais se existe Big Six, até por causa de Manchester United da vida, mas o Tottenham já há algum tempo, né? Se discute até que ponto o Tottenham é de fato um time do Big Six. Em quantidade de títulos ingleses, lembrando que o último título mesmo do Tottenham é 2008, a Copa da Liga Inglesa. O Tottenham por muito tempo foi o maior campeão da FA Cup. Hoje é o seu maior rival, o Arsenal. E outros passaram o trator, deixaram ele para trás. Era o time do Lineker, era o time do Gascoigne. E ainda assim, num período de muito mais equilíbrio, sim, anos 80, 90, o início da Premier League, o Tottenham não ganha. É uma coisa impressionante. Não vai ser nessa temporada. Vai ter que mudar muito para tentar ser na temporada seguinte. Mas é um cenário maluco. Lembrando que o Leicester ganhou nesse meio tempo. Lembrando que o Blackburn, que tem campeonatos
do passado, do século anterior, inclusive. Mas ganhou em 95. O Chelsea, que não ganhava nada, Voltou a ganhar. voltou a ganhar. O Manchester City, que passou por um jejum enorme, porque foram 44 anos de 68. Logo depois que o United ganha, em 67, o City ganha em 68 e vai voltar a ganhar naquele gol do Agüero. Também ganhou coisas no meio do caminho, mas ficou com um jejum imenso. O Tottenham, exceto pelo Newcastle, em termos de campeonato inglês, dos clubes tradicionais, é uma coisa maluca. São 63 anos. E o Tottenham só tem 2. Então, quando a gente pensa em quantidade, o Aston Villa tem mais, o Blackburn tem mais, o Sunderland tem mais. Então, assim, discutindo o Big Six, que é o Big Six financeiro, que talvez pode ser Big Seven, pensando no Newcastle, o Tottenham fica numa situação um pouco complicada. Tem que ganhar título. Tem que ganhar. E, na minha opinião, o Tottenham tem que ganhar qualquer um para começar a jogar essa zica. Lembrando que o United do Alex Ferguson começou a sair do buraco ganhando uma Copa. Chegou a jogar, inclusive, a Copa dos Campeões da Europa, não a Champions League. É a antiga Recopa, que reuniu campeões de Copas. E aí o Alex Ferguson sobreviveu um tempo para começar a empilhar a Premier League, Pedro. Na Espanha, a gente falou muito sobre o Bilbao, campeão da Copa do Rei, né? Mas a última vez que conquistou lá a Liga foi nessa temporada mágica de 83 e 84, então 40 anos sem conquistar o Campeonato Espanhol. O Sevilha, que vira e mexe está levantando um caneco aí, seja na própria Copa do Rei ou seja na sua Liga Europa, já são 78 anos sem conquistar o Campeonato Espanhol. Na Itália, a Roma não ganha a Série A há 23 anos. O Cafu era destaque do time quando a Roma conquistou a Série A pela última vez. Com o Batistuta, um dos melhores atacantes que eu vi jogar. Batistuta que também não ia ser campeão na Fiorentina de jeito nenhum, que é outro que tem... 50, né? Acho que são 51 anos, né? Que é Fiorentina. Muito tempo sem ganhar nada, vai pra Roma e é campeão. O Totti bem mais novo, era um time muito interessante, um título legal, mas a Roma botou dinheiro aí e fez grandes contratações, e traz Dybala, e traz Lukaku, e põe no Mourinho, e se a Juventus perdeu sua dominância, a Roma não soube aproveitar e foi vice várias vezes nesse período. E camisas como o Genoa, né? O Genoa tem 9 títulos do campeonato italiano. O último foi na temporada 23-24, Fred. Do século passado. Então são 100 1923, 1924. Muita camisa tradicional. O Torino foi campeão pela última vez em 1976. E já tinha uma quantidade interessante de títulos. A Sampdoria ganhou um título com o Toninho Cerezo lá em 1991. Mas é interessante que assim, se o Napoli quebrou e parece que pode voltar a disputar, camisas pesadas estão ficando para trás. Né? O Genoa é super tradicional, o Sampdoria é tradicional, inclusive está na segunda divisão, mas né? É um nível, inclusive caiu muito, mas estamos falando de Roma e do seu vizinho, né? Seu vizinho Lazio também, né? Ganhou com o Sven-Goran Eriksson nos anos 2000, no ano 2000, então dá em 24 anos também que não ganha nada. Em termos de campeonato, só pra gente deixar bem claro. Na reta final do Rotas da Bola de hoje, Fred, e na França e em Portugal? Na França a gente imaginou que ia ter um domínio do Lyon, que não tinha conquistado título nenhum, é heptacampeão, com o Geninho Pernambucano, com o Caçapa, com o Cris, com o Fred, com alguns jogadores que brilharam também na Copa, Govou e Benzema e tudo mais, e ficou por isso mesmo lá na primeira década desse século. O Marseille, que é o time que tem uma torcida gigantesca, é figurante, e naquela época que você começa a aprender futebol ali, acho que o time legal, o time verde da França é o Saint-Étienne. O Saint-Étienne era o maior campeão francês, é o time que catapultou o Platini para o cenário mundial, foi vice-campeão da Copa dos Campeões / Champions League na década de 70, perdeu uma final para o Bayern de Munique, e era um time useiro e vezeiro de estar disputando competições, etc. Passando o tempo, o Marcelo encostou e
E aconteceu o que aconteceu com o impulso aí do Paris Saint-Germain. Então, Lyon, Olympique de Marseille, Saint-Étienne e outros clubes que andaram conquistando títulos em um tempo relativamente recente, Bordeaux, por exemplo, esses times simplesmente foram... O Lyon, para mim, é assustador, porque de todos esses tinha um projeto mais moderno, um projeto mais interessante para ganhar alguma coisa, Pedro. O Olympique de Marseille tem uma torcida gigantesca, é super interessante jogos no velódromo, mas também todos esses um pouco obscurecidos aí pelo fenômeno financeiro do Paris Saint-Germain. E em Portugal, o Sporting belisca títulos com mais frequência do que vários desses que a gente falou aqui, né? Não é nenhum caso do Genoa, por exemplo. É o Newcastle. Pode quebrar nessa temporada também essa dominância de Benfica e Porto. Benfica que vai para a temporada com Di Maria, mas não tem uma garantia de título. O Sporting brigando ali em cima num campeonato que é praticamente dividido a 3 desde que começou. Sendo que desses 3 o Sporting é o patinho feio. Esse sim ainda não conseguiu quebrar aquela sina de ser um provedor de talentos. E olhe lá, né? E olhe lá. De vez em quando vai ser o campeão, mas não é tão frequente. Não. É raro, mas acontece, viu, Fred J? Esse é o Rotas da Bola 127, falando sobre alguns jejuns. E, claro, você pode deixar a sua opinião através do nosso canal exclusivo de esportes no youtube.com/@otempoesportes. Deixa no comentário aí outros jejuns que você se lembra, ou de repente quem tá mais perto aí, você se lembra de alguém que tá mais perto aí de furar a fila, de sair dessa fila dos títulos. Rotas da Bola quer ouvir e ler você que está acompanhando a gente também. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico J. Esse aí foi o podcast e videocast Rotas da Bola, que você pode acompanhar, como o Pedro falou, no canal exclusivo de O Tempo Esportes em O Tempo, também no portal otempo.com.br/esportes. Lá, inclusive, né, Pedro Abílio? Tem lá a playlist em 127 Rotas da Bola. Aquele abraço.